Amém. Glória a Deus. Graças a Deus o Senhor já tem falado conosco, né? Antes de iniciar, eu vou fazer uma oração. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor sempre está pronto a nos ensinar, sempre pronto a nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. E nós nos colocamos nesse momento como dependentes totalmente de Ti e pedimos, fala conosco, Espírito Santo, e nos ensina através da Tua palavra e nos ajuda a guardar aquilo que o Senhor tem falado conosco e a viver cada um dos Teus ensinamentos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ali o tema Aprendendo a Perdoar e Receber Perdão. Mas, para começar, nós vamos ver sobre o receber perdão. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o perdão. Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar. E, para começar, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 26, versículo 14 a 16. Nós vamos ver o exemplo de uma pessoa, de um personagem da Bíblia, que ele não soube, ele não entendeu, né, essa importância de receber o perdão. Porque, na verdade, o sentimento que dominou o coração dele não foi arrependimento. E nós vamos entender. Mateus 26, 14 a 16. Deixa eu abrir aqui. Aí, 14 e 16, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A gente vê nesse texto Judas, um homem que estava com Jesus e, como nós sabemos, traiu o Senhor. E após esse momento, diz o texto, não precisam abrir, mas eu vou ler em Mateus 27, versículo 3 e 4. O sentimento que passou a dominar o coração de Judas após ele fazer isso com o Senhor. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Imagine o sentimento que passou a dominar o coração de Judas. Ele tinha acabado de cometer um erro, uma falha muito grande contra o Senhor. E a Bíblia diz que, a partir desse momento, Judas ele sentiu um remorso, um sentimento de culpa tão grande que passou a dominar a mente de Judas, a ponto dele desejar a morte. Há muitas pessoas que se deixam dominar quando cometem erros, falhas, e esquecem do perdão, que está à porta. Existe uma saída quando nós erramos, e a nossa saída é o perdão de Deus, através do sacrifício de Jesus. Talvez eu possa até pensar, imaginar, nós podemos imaginar, se Judas tivesse entendido que Jesus ainda não tinha morrido, que Jesus ainda estava ali pertinho, a saída, a solução, quem sabe se houvesse arrependimento? Porque o que Deus quer de nós não é um sentimento de remorso quando nós erramos, não é um sentimento de culpa que nos consome. Deus ele espera de nós arrependimento sincero. E a palavra diz que quando nós nos arrependemos com sinceridade e confessamos o nosso pecado e deixamos a prática dele, o Senhor nos perdoa. E ele lança no mar do esquecimento. E diz também que aquele que confessa alcança misericórdia. Então, nós temos essa certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e poderoso para nos perdoar. Amém? E assim a gente aprende a respeito de estar pronto a receber o perdão. Agora eu vou passar para os irmãos 2 exemplos de mais 2 personagens da Bíblia. Primeiro uma mulher
e depois um homem que não soube liberar o perdão. Assim como nós perdoamos, nós devemos, assim como nós recebemos o perdão, nós devemos perdoar. Então, o exemplo está em Marcos 6,19. Marcos, capítulo 6, verso 19. Agora nós vamos ver a respeito de liberar perdão, aprendendo a liberar perdão. Marcos 6,19. Diz assim: E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Aqui, para os irmãos entenderem, aqueles que talvez não conheçam essa história, Herodias era uma mulher que odiava João Batista, o profeta que veio antes de Jesus, né, para pedir: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E Herodias, ela estava na prática de adultério, porque ela era casada com Filipe, irmão de Herodes, e estava em adultério com Herodes. E João declarou isso publicamente. Então, imagina a vergonha que ela passou. E o que aconteceu? A partir daquele momento, Herodias passou a odiar João. Tanto que a Bíblia diz que um dia Herodes fez uma festa de aniversário para ele, era seu aniversário, chamou várias pessoas, e a filha de Herodias dançou para o rei Herodes. E ele gostou da dança e falou para a menina: o que você quiser, qualquer coisa, até metade do meu reino, eu posso te dar. É só pedir. Já estava bêbado, começou a prometer, né? E a palavra diz que a menina consultou a mãe, Herodias, e falou: mãe, até metade do reino. E aquele sentimento que dominava Herodias era tão grande, de ódio, de raiva, de falta de perdão, que a primeira coisa que veio na cabeça dela foi: eu quero a cabeça de João, num prato. É isso que eu quero, vingança. E foi isso que aconteceu. E João Batista foi morto por causa do sentimento de Herodias. E, mais uma vez, a gente vê, porque muitas pessoas têm facilidade de guardar mágoa, ressentimento. Quando alguém comete um erro contra nós, a maioria das vezes a primeira coisa que a gente pensa é: eu quero devolver. Me magoou, me entristeceu, eu quero que sintam mesmo, porque eu fiquei triste, aquilo mexeu comigo. E muitas vezes se esquecem, né, desse perdão. E quando uma pessoa é presa pelo sentimento de raiva, de ódio, de falta de perdão, ela deixa de viver as bênçãos de Deus. Deus tem o melhor para nós. E certamente, quando a gente libera o perdão, a gente recebe esse melhor de Deus, né? Um segundo exemplo que eu gostaria de mostrar está em 2 Samuel 13, 22. É o exemplo de um homem magoado que também não soube liberar perdão. Nós vamos entender o porquê. 2 Samuel 13, 22. É uma outra situação muito difícil. Segunda Samuel 13, 22, diz assim: Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Essa é uma outra situação que a Bíblia nos mostra, de falta de perdão, porque houve uma situação, uma ofensa muito grande. Os três eram filhos do rei Davi: Absalão, Aminon e Tamar. Só que Absalão e Tamar eram irmãos legítimos, de pai e mãe, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas Aminon era filho só por parte de pai. Tamar não era irmã por parte de mãe. E a Bíblia diz que Aminon passou a nutrir um sentimento de desejo pela irmã. Ela era formosa, muito bonita. E diz a palavra que ele armou um plano, fez que estava doente, só para a irmã se aproximar. E ali
ele forçou a irmã e houve um estrupo. Algo que Absalão guardou no coração. E a Bíblia diz que a reação de Absalão não foi de bradar, de ficar demonstrando o ódio, a raiva já imediatamente. O que diz aqui? Aminon, o que ele falou? Nem mal, nem bem. Ou seja, não falou nada. Falar demais é ruim. Mas também não falar nada, ser uma pessoa que guarda. O que acontece? Muitas vezes, aquele sentimento só vai criando raiz, crescendo. Porque quando a gente desabafa, quando a gente fala, isso acaba amenizando um pouco. Absalão não soube lidar com isso e nutriu o ódio do irmão. Passado algum tempo, a palavra diz que ele fez uma festa, chamou a todos, mas o objetivo dele era se vingar. A palavra de Deus também diz: não vos vingueis. Minha é a vingança, diz o Senhor. É o Senhor quem nos justifica. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso defensor. Quando alguém fizer algo para nós, de ruim, nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Geralmente, as pessoas que acabam nos ofendendo mais são aqueles que estão mais próximos, né? As pessoas mais chegadas. Talvez os melhores amigos, pessoas da nossa família, que têm um relacionamento mais próximo. Marido e mulher, pai, filhos, pais, filhos, sogro, sogra, cunhados, cunhada. Enfim, são essas pessoas que muitas vezes acabam, em alguma atitude, nos ferindo. Mas o mandamento, a ordem do Senhor, é que nós não assim, deixemos passar. O irar é normal, é do homem. Mas a ira, enquanto está no nosso coração, porque todos nós somos humanos, se alguém fizer alguma coisa contra você, que te magoar, que te entristecer, você vai se irar. Mas isso é interior, é sentimento, está lá dentro. O que a gente não pode é alimentar, né? E muito menos exteriorizar, como como Absalão fez. Absalão nutriu aquele sentimento e na primeira oportunidade que ele teve, ele combinou: olha, meu irmão vai estar na festa, enche a taça dele, faz ele ficar bêbado, porque quando ele estiver bêbado, aí eu quero que vocês se aproximem e acabem com a vida dele. Porque não houve perdão. Ele não esqueceu o que o irmão tinha feito com Tamar. E foi isso que aconteceu. Aminon bebeu até cair e Absalão mandou os servos que foram até lá e mataram Aminon. Absalão mandou matar Aminon, Aminon foi morto. Uma tragédia, né? E diz a palavra que assim como Absalão foi covarde com Aminon, mais tarde Joabe também, de uma forma muito covarde, matou Absalão quando ele ficou preso em alguns galhos. O que eu quero dizer? Nós não devemos nos deixar dominar pelo sentimento de mágoa. Não devemos nutrir ódio, ressentimento de ninguém. Por quê? O que Deus tem para mim e o que Deus tem para cada um de nós é muito superior à ofensa que qualquer pessoa possa nos fazer. E um exemplo e último exemplo que eu quero dar aqui é de uma pessoa que soube lidar com isso, com as ofensas de pessoas próximas que ele amava, que foi José. José, ele foi jogado na cisterna, acho que a maioria conhece a história de José. Ele depois foi vendido pelos irmãos, foi parar no Egito. No Egito, foi servo de Potifar. Estando lá na casa de Potifar, teve aquela situação com a esposa de Potifar, que acusou ele indevidamente, foi preso. Estando preso, ele foi esquecido e muitos anos se passaram e José vivendo tudo aquilo. Mas, quando Faraó teve aquele sonho e precisou da interpretação, e José, através da unção de Deus na vida dele, teve ali a interpretação, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, se tornou governador do Egito.
E a Lia juntou os alimentos durante 7 anos. No final dos 7 anos, quem apareceu? Os irmãos. Foram os irmãos que apareceram e se prostraram. A primeira coisa que veio na mente de José foi: olha lá o sonho. Deus tinha me mostrado. Deus tem um propósito. Até mesmo quando nós somos humilhados, até mesmo quando zombam de nós, até mesmo quando nós somos ofendidos, Deus tem um propósito. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. E quando José olhou para os irmãos, talvez muitos de nós teria pensado: chegou a minha vez. Agora eles vão ver uma coisa. Eu tenho autoridade, eu posso fazer o que eu quiser. Mas José teve uma decisão. Porque assim como o amor é uma decisão, a gente decide amar. O perdão é uma decisão. A gente decide perdoar. E é uma decisão baseada no quê? Na obediência. A quem? A Deus. É vontade de Deus o perdão. Difícil. Porque muitas vezes o perdão significa humilhação. Mas Deus honra. Porque a palavra diz que os humilhados serão exaltados. E foi isso que aconteceu com José. José perdoou os irmãos e entendeu que os planos de Deus eram muito maiores do que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E é isso que nós precisamos entender. E mais do que isso, nós precisamos entender que o perdão é uma arma no reino espiritual. E aqui eu vou concluir a mensagem. Em Efésios 6:12, vamos abrir? Efésios 6:12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando você se deparar com uma situação assim, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for, pessoas te perseguindo, te ofendendo, te decepcionando, até mesmo dentro da nossa própria casa, nossa família, estamos sujeitos, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais também e entender isso, que quando nós liberamos o perdão, nós vencemos o diabo. Por quê? O perdão neutraliza a ação do inimigo, fecha as brechas, né? E, para concluir, eu vou mostrar aqui, separei cinco frutos como resultado do perdão. Quando nós somos capazes de perdoar por obediência à vontade de Deus, esses frutos são produzidos na nossa vida. Não sei se dá para ler, ó. O perdão produz. Primeiro, comunhão. Quando nós perdoamos, nós temos essa oportunidade de ter comunhão uns com os outros. Por quê? Uma pessoa que não se sente perdoada, ela acaba se afastando, né? E com o perdão, nós temos essa oportunidade de termos comunhão uns com os outros. O perdão produz restauração. Através dele, Deus restaura os relacionamentos. A pessoa que tinha o sentimento de culpa e se sentia rejeitada, agora se sente acolhida. Deus restaura os relacionamentos. O perdão produz reconciliação, que também é o que eu acabei de falar.
a gente neutraliza a ação do inimigo nas nossas vidas, porque não tem espaço para ele. Os relacionamentos são restaurados. O perdão, isso é muito importante, produz perdão. Lá em Mateus 6,12, o Senhor Jesus nos ensina na oração, né, que Ele ensinou, o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos ofensores. Nós temos perdoado? Porque se eu não perdoo, como eu espero perdão? Mas se nós perdoamos, nós temos a certeza do perdão sobre as nossas vidas. E o último, satisfação. Se você já passou por alguma situação assim, de ter sido ofendido, se sentir ofendido e conseguir liberar o perdão para alguém, você vai entender isso. É um sentimento maravilhoso, é uma paz. Essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos paz uns com os outros, enquanto depender de nós. Muitas vezes não depende de nós, mas enquanto depender de nós, termos paz uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus. E preparamos um vídeo para mostrar um pouco mais sobre isso, mas antes do vídeo, eu vou ler o último texto. Eu gostaria que vocês abrissem também, para encerrar, que está em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios 2, 10, 11. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, aqui a gente conclui entendendo, né, que a importância do perdão, de tanto recebermos, sabemos receber o perdão de Deus nas nossas vidas, que nos restaura, que nos traz paz, comunhão com Deus, como também liberarmos o perdão. E eu até comentei com o Rafa que eu passei por uma situação na minha vida, já várias vezes, mas em especial com uma pessoa que muito chegada, que eu amo muito, muito mesmo, e que jamais eu esperava me decepcionar. E me decepcionou muito. E eu tive tanta dificuldade de entender, de liberar perdão, que eu fiquei durante 1 ano sem conseguir conversar, sem olhar direito, dentro de casa. Isso é muito difícil. Eu falo porque eu vivi. Mas aos poucos o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Quem somos nós para acusar alguém, para não liberar perdão? Nós também somos falhos. E sabe o que Deus fez? Deus mudou a minha maneira de enxergar. Porque até então eu enxergava de um jeito. Mas quando Deus muda a nossa maneira de enxergar, a gente começa a ter compaixão, misericórdia. A gente começa a ver como a gente é pequeno, como a gente é limitado, como a gente é falho. Então, eu perdoei. E perdoei de uma maneira tão verdadeira que eu estou lembrando para comentar com os irmãos. Mas, sinceramente, quando eu estou com essa pessoa, é como se nunca tivesse acontecido. E assim é o perdão. O perdão faz a gente ter paz com a pessoa que nos ofendeu. Eu acho que talvez o maior desafio é perdoar quem nos ofende e não se arrepende do que fez. Porque quando uma pessoa faz uma coisa que nos entristece, mas se arrepende, é difícil perdoar. Mas é muito mais difícil quando não há arrependimento, né? Quando a pessoa faz e está nem aí. Mas mesmo nessa situação nós devemos liberar o perdão, porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. E lá na frente a gente vai colher os frutos disso, dessa atitude, e teremos a bênção de Deus, que é o mais importante nas nossas vidas. Amém? Vamos assistir o vídeo para completar a mensagem. Amém? Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Amém. Bom, de uma forma simples, mas eu espero que a mensagem do que o Senhor desejou falar com cada um tenha sido passada e que o Espírito Santo continue a falar com cada um de nós. Gostaria de convidar o pastor Darcy para fazer uma oração para a gente encerrar. Amém? Então vamos orar. Vamos em pé. Graças te damos, ó Deus e Pai, porque o Senhor nos deu a capacidade de perdoar. Porque foi através do perdão que o Senhor nos ofereceu na cruz do Calvário
E diz a tua palavra que o Senhor cancelou todas as nossas dívidas e encravou tudo na cruz. Então nós te louvamos por essa bênção e por isso, Deus, nós podemos perdoar aqueles que já nos ofenderam. E por tudo isso nós te agradecemos e te louvamos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos,